Boa noite, povo de Deus. Que Deus abençoe grandemente aí a sua noite, né? O seu dia, a sua semana, nessa segunda-feira, dia 28 de dezembro de 2020. E como eu prometi ontem, que eu iria falar hoje acerca da diferença entre o pecado e a iniquidade. Desde já eu vos salve com a graça e a paz do nosso Deus. Peço que você deixe o seu joinha, tá? Compartilhe acima de tudo nas suas redes sociais, porque a palavra de Deus ela tem que ser divulgada, ela tem que ser pregada, ela tem que ser levada. A ordem que o Senhor Jesus nos deu foi justamente para que viéssemos pregar a palavra de Deus a todas as pessoas, a toda criatura, para que então viesse em peso, em massa, integralmente falando, que todo ser humano viesse ter aí conhecimento da palavra de Deus, para que pudesse então voltar e arrebatar então a sua igreja. Mas eu não quero falar acerca desse assunto, né? Eu quero falar conforme eu prometi ontem, né? Que eu iria falar sobre o pecado e a iniquidade. Muitas pessoas elas acreditam que pecado e iniquidade é a mesma coisa. De fato, tem ligação? Sim, tem uma ligação, mas não é a mesma coisa. E é certo que é nesse vídeo que você vai entender um pouco mais sobre isso, você vai aprender um pouco mais sobre isso, porque porventura eu sei mais do que você? É certo que não, com certeza não. Mas Deus tem confiado a mim muitas coisas. Ele tem me ensinado muitas coisas, tem me dado sabedoria para muitas coisas, tem me revelado muitas coisas, e é isso que eu tenho procurado trazer para você. Mais conhecimento da palavra de Deus, para que então nós venhamos, de repente, não desfalecer a nossa fé, cair, de repente ficar prostrado. Muitas vezes a gente comete um pecado acreditando que é uma iniquidade e que não tem mais jeito para a nossa vida e ali é o fim de todas as coisas. E não é bem assim. Há pecado que não é iniquidade. Uma coisa é certa, toda iniquidade, sim, essa é pecado, mas nem todo pecado vem ser iniquidade. Vamos aprender um pouco mais acerca desse assunto? Peço que você venha abrir a sua Bíblia comigo. Vamos começar aqui por 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 12. Não é um versículo isolado que eu vou pegar, tá bom? Ele tem um contexto, embora eu não vou falar acerca desse contexto, tá bom? É só para que você venha entender a diferença do pecado e a iniquidade. Eu vou dar alguns exemplos aqui, inclusive eu posso até citar eu mesmo, como de repente citar uma outra pessoa, não por nome, mas citar qualquer ser humano, dar um exemplo para que você possa entender a diferença do pecado e da iniquidade. Para que então venhamos entender se nós temos pecado ou se nós temos vivido na iniquidade. Temos sido pessoas iníquas, pessoas malignas, pessoas perversas que têm vivido aí na prática do erro. Praticamente eu estou explicando para você já o significado da iniquidade. Mas vamos aí para a palavra de Deus, tá? Tessalonicenses, né? Carta aos Tessalonicenses, a segunda carta, capítulo 2, versículo de número 12. Está escrito o seguinte: para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Se você for ler o contexto, vai estar falando justamente acerca do Senhor Jesus, e que as pessoas não tinham o prazer de viver na verdade, porém viver na prática do erro, a qual ela começou lá no passado, a qual ela conheceu a prática do erro. Eu posso citar, por exemplo, aí, iniquidade como Sodoma e Gomorra. Quem conhece a palavra de Deus vai conhecer muito bem a história de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, ela não vivia no pecado, ela vivia na iniquidade, ou seja, a acumulação de pecado de uma forma demasiada e de uma forma descarada. Isso vem ser iniquidade. O que é pecado? São deslizes, são falhas, são os famosos, por exemplo, nossa, o fulano deu um escorregão, ele vacilou ali, ele caiu, ele falou uma besteira que ele não deveria falar ou não deveria ter feito. O pecado ele acontece de muitas formas. Por exemplo, como eu posso citar aqui um pecado? Um exemplo que isso não pode acontecer, lógico,
Eu digo por mim mesmo que eu não tenho costume dessas coisas. Mas digamos que eu viesse a mentir, por exemplo, para tentar defender alguém ou a mim mesmo, tá? Que isso não justifica, não deve ser feito. Mas digamos que num deslize ali, se até perceber, eu menti, uma pequena mentira desse tamanho, que tem o poder também de me condenar e me deixar mal diante de Deus. Digamos que aconteceu ali um fato e que eu, sem perceber, eu acabei mentindo e depois a minha consciência pesou. Isso é um pecado. Isso é um pecado. Outro pecado, por exemplo, que eu posso de repente cometer sem perceber, ou você, porque é uma outra pessoa, pode cometer, de repente de falar alguma coisa para alguém que aquilo desagradou aquela pessoa de uma forma grande, de uma forma grotesca. Você deixou aquela pessoa muito chateada com você por aquilo que você falou e você reconhece que realmente você destratou aquela pessoa. Isso é certo que venceu um pecado. Você, por exemplo, idolatrar ali alguma coisa, alguém da tua família, um bem que você tem, um objeto que você tem, você colocar acima de Deus, ou acima de repente de um familiar seu, tá? Você adorar aquilo, isso vencer um pecado. Porque você também reconheceu logo de imediato que aquilo é um pecado, você pediu perdão, você procurou não fazer mais, embora que de repente você possa fazer uma vez, duas vezes, três vezes, um exemplo que eu estou dando aí, caso venha acontecer. Esses são pecados que nós, seres humanos, temos cometido todos os dias. É por isso que todos os dias nós temos que estar ali de joelhos, prostrados, pedindo perdão a Deus por conta dos nossos pecados, por conta dos nossos erros, debilidades, as nossas falhas e as nossas fraquezas que todo ser humano tem. Isso é incomum no ser humano, seja ele homem, seja ele mulher, seja ele um jovem, um velho, um adolescente. Isso é indiferente de idade, desde quando já venhamos ter aí uma idade madura para entender o que é o pecado, para entender o que é o erro. Isso acontece geralmente a partir dos seus 10, 11, 12 anos de idade. O adolescente já tem consciência de que ele errou e de que ele pecou. Mas o que seria então iniquidade? Já que pecado aí é um deslize, é uma falha, é o famoso, o fulano ali pisou na casca de banana, ele caiu, ele vacilou, ele fez o que não deveria, ele não deveria fazer isso, ele acabou fazendo. Puxa, o fulano de tal diz que é crente e, puxa, ele enrolou o outro ali, o outro irmão da fé, ou ele comprou ali no bar que eu falo assim, né, no mercado, né, naquele lugar que vende, e não pagou. Então, ela ficou mal falada, deu um mau testemunho. Não significa que ali é uma iniquidade. Ali foi um pecado, foi um delito grave que ela cometeu. Acho que ela pode, inclusive, consertar aquele delito. Seja por não ter pago uma dívida, seja por ter ofendido alguém, indo lá e pedindo perdão, e outras coisas mais, então, que se dá para consertar. Esse é o pecado, porque a gente entende que é pecado, a gente entende que a gente deslizou, que necessitamos de mudança, que temos que melhorar, que temos que mudar, e temos que pedir a Deus para que essa mudança venha acontecer mediante a presença de Deus em nossa vida. Porque nós, por nós mesmos, não temos capacidade alguma de mudarmos, principalmente aquele que veio do mundo ali, e era uma pessoa, como posso dizer, torta, maligna, era uma pessoa má, era uma pessoa que não tinha conduta. Então, quando Deus a chamou, é certo que Deus já chamou para que pudesse então moldar o seu caráter naquela pessoa, removendo então daquela pessoa a iniquidade da qual ela vivia, sabendo que aquela pessoa, mesmo com Cristo, mesmo servindo a Deus, ela pode falhar, na verdade ela vai falhar, ela pode pecar, na verdade ela vai cometer pecados. Muitas vezes, como eu expliquei aqui no princípio, no começo do vídeo, são coisas pequenininhas, são besteirinhas, mas são besteirinhas que fazem um grande estrago aí na mente daquele que serve a Deus, naquele que tem uma mente sensível, porque Deus fala com ela e ela entende que ela errou. Por isso que todo dia temos que estar aí prostrados de joelho diante de Deus para não errar. Então, Edinaldo, o que seria iniquidade? Você está falando sobre o pecado, que é algo básico, que é algo que todo mundo comete todos os dias, de várias maneiras, seja pecado de origem física ou pecado de origem espiritual, porque nós pecamos fisicamente e espiritualmente. Há pecado que é espiritual e há pecado que é físico, é de coisa da carne, é o mau olho que você de repente olhou e desejou alguma coisa que de repente não é teu, um bem, sei lá, qualquer coisa. Um exemplo que eu estou dando aí
para que você possa entender se de repente ali você pecou por desejar alguma coisa de alguém, por tentar enganar alguém. O fato de você pensar em enganar, então isso já é um pecado, né? Se tentar enganar, pensar em enganar já é pecado. Então se você consumar, então ali você realmente consumou o pecado, embora já tenha pecado. Quando pensou em enganar alguém, você já provou para você que você é uma pessoa que necessita de aprender mais, necessita do perdão de Deus, para que essas coisas não venham passar na tua cabeça e venha ter uma mente pura, um coração puro, para com o próximo e também, acima de tudo, para com Deus. Então, a iniquidade. Vamos abrir então a Bíblia. Vamos para Romanos. Romanos capítulo de número 1. Vamos ler do 29 em diante. Está escrito o seguinte, não vou ler o contexto, tá? Eu vou pegar esse versículo aqui porque ele cabe muito bem no contexto. Se você for ler o contexto, então ele vai estar falando acerca da iniquidade humana, das depravações humanas. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventadores de males, né, que é fofoqueiro, né, desobedientes aos pais, às mães, necios, infiéis, contratos, sem afeição natural, irrepreensíveis, sem misericórdia e tantas outras coisas. Eu vou parar por aqui porque é uma série de coisas. Então, ser uma pessoa iníqua é ser uma pessoa maligna, cheio de todas essas coisas. E que essa pessoa, ela ama a iniquidade, ela ama fazer essas coisas. Ela acha que tudo isso é normal, que essas coisas realmente ela é do homem, ou ela é para o homem executar, né, fazer esse tipo de coisa. Está tudo bem, está tudo certo. Aquela pessoa que planeja o mal, né, contra o próximo, executa o mal contra o próximo, que tenta tirar lucro nas costas de outras pessoas, fazendo isso com maldade, sabendo que ela está errada, ela continua fazendo ali na prática do mesmo erro, enganando ao próximo, enganando a Deus, servindo a imagens, idolatrando a outros deuses, adorando mais a criatura do que o próprio Criador. Então, isso é uma pessoa iníqua. São iniquidades, são pessoas que praticam o mal, são pessoas que praticam o pecado, sabendo que é pecado, mas eu quero continuar, eu vou permanecer no pecado, eu tenho feito isso de errado, eu vou permanecer no erro, eu nasci assim, vou morrer assim. Isso é uma pessoa iníqua. Ela conhece a verdade, ela sabe que aquilo não provém de uma pessoa de Deus, mas é isso que ela quer para a vida dela. Então, se você pecou de repente, você caiu no pecado, eu não sei, às vezes você cometeu um pecado até grotesco aos teus olhos, foi uma coisa que aparentemente não tem perdão. Por exemplo, eu vou citar aqui um problema que pode acontecer de repente na juventude. Você começa a namorar com alguém e você cai no sentido de ter contato sexual com aquela... Eu falo você que está dentro da igreja, que tem buscado a Deus direitinho, porque no mundo é normal que a pessoa venha ter relação sexual, aliança do casamento. Mas para quem serve a Deus, isso não é normal, isso é normal, isso é um pecado. Porém, muitos casos acontecem dentro da igreja em que o jovem e a jovem ali, os dois estão ali se conhecendo, né, namorando, orando, um para poder conhecer ali o caráter do outro, um sondando o outro para saber se amanhã vai dar certo, mas num deslize acontece ali que eles caíram, eles tiveram contato físico, né? Tiveram contato ali carnal, relações sexuais, para ser bem claro e preciso, e ela, às vezes, aconteceu isso com ela, ela acredita que ela não é mais digna do perdão de Deus, porque ela cometeu um pecado que não tem mais perdão. De fato, ela cometeu um pecado e não uma iniquidade, porque ela não fez aquilo por querer tão somente fazer e se glorificar naquilo, e procurar se manter naquilo. A partir do momento que ela fez e ela se sentiu mal, porque viu que aquilo é errado, então aquilo não é iniquidade, aquilo é um pecado, porque ela não sentiu prazer naquilo que ela fez. Ao ponto de que logo na sequência ela quer consertar, ao ponto de que logo na sequência ela já quer conversar com o pastor, com os pais, o que aconteceu. Então significa que aquilo não é iniquidade. Ela errou porque o homem erra, porque a mulher erra, porque o ser humano no geral, ele tem
essa facilidade de errar e de pecar. Isso vem do homem, isso não vem de Deus, isso provém do homem, isso não provém do alto. Então, se aconteceu com você isso, de repente, na igreja, você servindo a Deus, aconteceu esse tipo de deslize, ou outros mais, são tantas coisas que eu poderia aqui usar como exemplo, coisas mais básicas, mas já usei um exemplo bem assim, um pouco mais elevado, um pouco mais, aos olhos humanos, sério, mais pesado, para que você possa entender que tem jeito para você. E não precisa você desviar dos caminhos do Senhor, porque de repente aconteceu isso. É só você consertar o erro. Porque esses são erros que dá para consertar. Afinal de contas, todo erro dá para consertar, desde que você entenda que é erro e queira consertar. Então passa a não ser algo maligno. Passa simplesmente a ser erro, a ser um pecado, uma debilidade, uma fraqueza humana. Não tem por que você sair da igreja onde você congregava, ir para o mundo, para fazer tudo aquilo que não presta, porque você vai passar a ser uma pessoa iníqua. Você vai passar a viver na iniquidade por conta de um pecado que você cometeu, então você entendeu que aquilo não tem perdão e passa a viver na iniquidade. Então somente é muito mais fácil e inteligente você entender que pedindo perdão, se voltando para Deus, Deus vai restaurar a tua vida, vai mudar a situação. No caso que eu dei aí, do exemplo, você vai casar, você vai fazer direitinho, então tudo aquilo vai mudar e aquilo que era pecado não será mais pecado. Por quê? Porque houve um perdão e houve um conserto. E quando se há um conserto, se há uma aliança. Quando se há uma aliança, então Deus entra no meio dessa aliança, perdoando o pecado, restaurando aquela vida, independente do pecado que ela cometeu. Pode ter sido uma traição, pode ter sido de repente que você teve uma fraqueza, acabou bebendo, não sei, se embriagando por algum problema que você teve. E tudo isso tem perdão, porque você entendeu que você errou e quer perdão de Deus. Mas se você caiu e prossegue caído e debandaia para o mundo aí, então você passa de ser uma pessoa pecadora, então somente um pecador, para uma pessoa iníqua, uma pessoa maligna que realmente escolheu viver de uma forma deliberada ali no pecado, sabendo que aquilo é errado, mas é aquilo que você quer viver na sujeira, quer viver no meio do lamaçal, no meio da bagunça, não quer mais buscar o Deus que você conheceu, quer viver na prostituição, quer viver na idolatria, quer buscar outro Deus, por exemplo, como Salomão. Salomão ele cometeu um pecado de iniquidade quando ele realmente procurou ali servir a outros deuses por conta da rainha que ele conheceu ali. Quem conhece a palavra de Deus sabe do que eu estou falando. Ele a seguiu e acabou adorando outro Deus. Então ali foi iniquidade da parte dele. E ele prosseguiu a fazer aquele pecado. Já Davi cometeu um pecado muito mais sério aos olhos humanos, que eu falei ontem acerca disso, né? Eu fui na live, não me recordo mais, eu falei acerca disso, que ele arquitetou toda aquela armadilha para o amigo dele ali, o soldado, que era o soldado fiel dele, mas quando o profeta chegou até ele, então reconheceu a debilidade, ele reconheceu a fraqueza dele, e ele mesmo entendeu que era digno de morte e se arrependeu do mal que ele havia feito. Então, aquilo não foi uma iniquidade, porque ele entendeu que foi um erro. Mesmo tendo arquitetado toda aquela armadilha, ele compreendeu que necessitava de perdão, pediu perdão, rogou ao Senhor, está lá em Salmo 51, toda aquela passagem ali, depois da união dele, né, com a Betseba, e houve então aquele perdão para Davi. Então aquilo foi um pecado. Ele não escolheu viver na iniquidade, ele queria buscar tão somente a Deus. Esse é o recado que Deus tem para você hoje. Não importa onde você caiu, como você caiu, aonde você caiu, com quem você caiu, isso não interessa. Ajeite para você. Você simplesmente cometeu um pecado e para o pecado ajeite. Porque Deus, de fato, ele odeia o pecado, mas ele ama a mim e a você, que somos pecadores. Isso é certo que sim. Porém, se escolhemos viver na iniquidade, ele abomina a iniquidade, porque ele entende que a iniquidade é o querer da pessoa viver deliberadamente na prática do erro, na iniquidade. Que Deus abençoe a sua vida e até quinta-feira com mais uma live lá no Facebook. Eu creio que será às 7 da noite, como de costume eu tenho feito às 7 horas da noite. Eu ainda estou analisando o tema, tá? Mas já tenho noção do que será. Será algo muito bacana e é certo que quinta-feira eu vou abençoar a tua vida. Desde já, deixa o convite aí para 7 da noite
lá no Facebook, lá na página Falando com Deus. E espero que você esteja quinta-feira para nós participarmos da live aí, eu e você, juntos aí na presença de Deus, para aprender mais do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, tenha uma noite abençoada de segunda-feira e uma semana também abençoada, repleta de bênçãos. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.